o Evangelho de Mateus, para Mateus, na estrutura de Mateus, ele tem basicamente uma divisão tripla. Do capítulo 1 ao 4, do 4 ao 16 e do 16 até o final. Para minha exposição para a igreja, eu fiz uma divisão em 7 sessões, em 7 partes. Cada parte dessas variava. Às vezes fiz num dia, num domingo só, outras vezes em 2, em 3 e até em mais. E nessa minha divisão eu estou na 7ª parte, que é a última. Sempre entendendo que a narrativa de Mateus, ela tem como objetivo mostrar que aquela primeira comunidade cristã, a comunidade para quem ele direcionava o seu texto, os primeiros cristãos judeus, eram provavelmente uma pequena comunidade já de uma igreja 100% judaica cristã, e que vivia numa tensão entre receber mesmo, viver o Messias que eles acreditavam pela pregação, e a tensão do judaísmo que era a tradição deles. Então pairava uma dúvida comum: seria este mesmo o Messias que nós estamos esperando? Nossa decisão foi correta? Então Mateus escreve para mostrar que de fato ele é esse Messias, só que talvez ele não seja o Messias que eles estavam esperando que fosse. Então Mateus vai mostrar a natureza messiânica dele, vai comprovar que ele é Messias, mostrando o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Ele vai mostrar a sobrenaturalidade dele no seu batismo, na sua tentação, na chamada dos discípulos. Ele vai mostrar o elevado grau do ensino dele, quando ele fala do Sermão da Montanha, como ele vai acima dos preceitos da lei judaica, como ele toca no espírito da lei e não na prática externa da lei. Ele vai mostrando como a mente messiânica se preocupa com a internalidade das pessoas, o interior das pessoas, e não somente os seus atos externos. Isso tudo vai desenhando na mente dos seus leitores um Messias que talvez eles não esperassem, mas era um Messias verdadeiro. Ele não é o grande rei que viria trazer uma libertação nacional de Israel, mas ele era um grande rei de toda a terra que estava trazendo um novo reino desconhecido, o reino de Deus com seus valores, com seus princípios. E Mateus está desenvolvendo seu texto, muito bem desenvolvido, a estrutura do seu texto, juntando argumentos, juntando episódios, fazendo compilação do seu texto. Como eu falei, a narrativa não necessariamente é cronológica, segue sequências, mas ela é tópica. Ele coloca os tópicos para ratificar aquilo que ele está querendo mostrar para os seus leitores. E nós estamos aqui então querendo entender o que Mateus disse lá, entender o que significa aqui e como isso pode ser aplicado a nós. A gente trabalha nessas 3 dimensões. E lembrando também que no final de tudo do Evangelho de Mateus, na cabeça, na mente desse evangelista, a ideia dele era: tem 2 possibilidades, depois dessa narrativa aqui, 2 possibilidades: ou rejeita o Messias, ou se torna discípulo dele. E ele mostra isso em todo o decorrer do seu texto. Gente reconhecendo, gente se rendendo. Essa dualidade vai tomar o Evangelho de Mateus todo. Gente que reconhece, gente que se rende, gente que é fiel, gente que é falsa. Tudo isso, essa dualidade, você vai ver, ele vai mostrando. Ele pega episódios objetivos, claros, fatos acontecidos, e diante desses fatos ele vai nos pormenores mostrando como aqueles fatos atingem a vida humana de alguma forma. Então o versículo central da narrativa de Mateus é quando Jesus pergunta a Pedro: quem sou eu? E ali Mateus chega no clímax da narrativa dele, mostrando que esse Messias era mais do que aquele que ele esperava. Ele não era somente o filho de Davi, o filho de Abraão, ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ali era o ponto máximo. Mateus chegou ao pico da montanha dele, na sua estrutura, e depois de chegar no pico da montanha, ele começa a descer. Porque depois de Mateus 16, quando Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, a narrativa de Mateus vai dizer assim: a partir daí começou Jesus a dizer e a ensinar que ele haveria de padecer, sofrer e morrer. Aí é a descida da montanha de Mateus. A gente está nessa descida. A gente está aqui no ponto mais baixo dela, que é o Gólgota, a morte.
A narrativa de Mateus vai começar com uma pequena subida, onde o Messias volta para o seu lugar de origem e deixa seus discípulos para seguir seu plano em diante. E isso está até nós hoje. É mais ou menos isso. E na parte 7, começamos no domingo passado, a gente se deteve no capítulo 26, que eu falei para vocês, e vou lembrar, que tem um texto aqui no versículo 26 que ele é divisor de parte, por isso que eu peguei daqui. No verso 1, quando diz assim, 26:1, tá? Tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, disse a seus discípulos. Esse tendo Jesus acabado todos os seus ensinamentos, marca a divisão de um ponto para outro. Ele termina alguma coisa e agora ele está começando outra. Mateus está terminando um ciclo de acontecimentos onde ele transmite uma mensagem e agora ele está indo para outro. E esse outro que ele vai agora é o último. É o declínio, é a morte. Agora aqui é lágrima, aqui é sangrento, aqui é doloroso. O que ele vem trazer agora machuca, porque é a dor do Messias. Aqui a humanidade de Jesus vai estar realçada, muito realçada. E é aquilo que a gente está falando. Por vários momentos da narrativa do Evangelho, ele mostra, olha, convém que o Cristo padeça, convém que o Cristo morra. Ele fala isso para Pedro, depois que Pedro tem a revelação de que ele é o Cristo, Filho de Deus vivo. E Pedro fala assim, não, você não vai acontecer isso. Ele fala assim, olha, se você não cogita das coisas de Deus, então você não pode ter parte nisso. Então é uma narrativa de uma profundidade tão tremenda que eu falei, é muito atrevimento meu querer discorrer sobre esse texto de uma forma expositiva para com a igreja, mas eu estou aceitando esse desafio, confiando naquele que me chamou para ser pregador, mestre da sua palavra. Então, nesse capítulo de Mateus, 26, quando ele começa essa trajetória de queda até o clímax da queda, que é a morte na cruz, eu falei para vocês que ele trabalha com pontos, fatos, objetivos e as coisas que acontecem em torno daquele fato. O grande fato aqui é a morte de Jesus. Em torno dessa morte, vários pormenores são mostrados no texto e que nos traz um esclarecimento maior. E eu falei disso e eu quero repetir rapidamente, porque eu quero posicionar você, eu quero que você perca o fio da meada. Antes da morte de Jesus, Mateus vai trabalhar uma dualidade entre, por um lado, dos seus discípulos, que é adoração sincera e serviço fiel. Por outro lado, daqueles que rejeitam, que era o pacto da traição. Essas duas coisas caminhavam juntas. Você vai ver a adoração da mulher que quebra o vaso de alabastro. Você vai ver serviço quando seus discípulos obedecem a ele para arrumar o lugar onde eles preparariam a ceia. E no meio desse episódio, como um sanduíche entre a adoração da mulher e o serviço dos discípulos, Mateus coloca no meio a articulação de Judas para traí-lo. Então essa dualidade, ela ocorria na época de Jesus e ocorre até hoje. Existe ainda a dualidade, e o que eu quero chamar a atenção para vocês é que essa dualidade às vezes acontece no contexto religioso. Judas estava dentro do contexto religioso. Ele estava à mesa de Jesus tramando a traição a ele. Ele camuflava objetivos satânicos do seu coração, ele escondia aquilo nos atos religiosos dele. Aqui há um ensinamento de uma profundidade tão grande que talvez não caiba nem na minha mente nem na tua. Mas o que o texto sagrado vai dizer é que nós somos capazes de camuflar intenções ruins, escondê-las por baixo das nossas atitudes religiosas e às vezes eclesiásticas. Nós podemos esconder sentimentos ruins, intenções ruins, esconder aquilo dentro dos nossos afazeres eclesiásticos. E Judas estava... Não estou querendo comparar ninguém com Judas, porque Judas ele era um filho da perdição. Só estou falando do que é capaz a natureza humana, do que ela é capaz. Mas junto com isso tem gente adorando, tem gente servindo, tem gente sendo sincera com Jesus. Nós vimos tudo isso aqui. Nós vimos também que outra dualidade que acontece na narrativa da morte é a dualidade entre os decretos soberanos de Deus e a livre agência dos homens. Nós vimos isso.
Os homens agem livremente, mas a ação dos homens segue o cumprimento de um decreto, mesmo que eles não saibam. O que eu quero dizer com isso? A morte de Jesus foi decretada pelo Pai, mas quem se adiantou para executar Jesus foram os homens por ações livres. Judas foi livremente, não confunda livre-arbítrio com livre-agência, tá? E vale a pena explicar a vocês aqui, para que você não entenda. A Bíblia não é a favor do livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Quando se fala de livre-arbítrio, do ponto de vista teológico, se refere às nossas decisões para com Deus. Ou seja, eu não tenho nenhum arbítrio nas coisas de Deus. Eu não tenho livre-arbítrio, quer dizer, eu não tenho condições de escolher ser salvo, de decidir ser salvo. Eu não tenho condições disso. Porque a Bíblia diz que eu estou morto. E morto não toma atitude para com Deus. A morte, obviamente, é espiritual. Então, morto não toma atitude, morto não se levanta, morto não busca Deus. Então, eu não tenho livre-arbítrio para aceitar Jesus, para escolher que Deus seja meu Pai, para escolher ser salvo, decidir ser salvo. Eu não tenho, esse livre-arbítrio não existe. Eu sou salvo porque Deus destinou que eu fosse salvo. A salvação vem dele. Agora eu tenho livre-agência. A livre-agência é: eu sou livre para agir e responsável pelos meus atos. Eles vão trazer consequências, boas ou más. Quando Judas procura aqueles homens lá para trair, é uma livre-agência. Ele está tomando uma atitude, uma ação de traição. É uma livre-agência. Quando ele reconhece que erra, ele não consegue ser salvo, porque ele tem livre-arbítrio para escolher Deus. Ele tem livre-agência para agir. Mas ele não tem livre-arbítrio para dizer: eu quero ser salvo, eu vou ser salvo. Só que Deus marca na eternidade, sela na cruz e aplica na obra do Espírito Santo. Amém. Só assim. Você está aqui por isso. Deus te marcou na eternidade, efetuou a sua salvação na cruz e aplicou a salvação em ti pela obra do Espírito, regenerando você para você voltar para Ele. Isso é obra. Regeneração, vou usar uma palavra meio esquisita para você aqui. Regeneração é uma obra monergista. O que é monergista? É onde só um trabalha. Regeneração é monergista. Um trabalha. Nenhum ser humano tem capaz de fazer sua própria regeneração. Agora, não tem um ser regenerado por Deus que não se volte para Ele em conversão. Eu só me converti porque Deus me regenerou. A conversão, ela também é uma obra divina, mas ela requer uma ação minha, de arrependimento e fé. Agora, eu só tenho essa atitude de arrependimento e fé se meu interior tiver sido regenerado numa obra monergista por Ele. Aí não tem livre-arbítrio. Aí é dele. Louve a Deus por você estar aqui. Aleluia. Ele foi ele que regenerou você e inclinou você para buscá-lo. Você não faria isso nunca. Você teria livre agência. E com a mente pecaminosa que você tem, você teria livre agência para cometer besteira. Aí você vai falar assim: mas pastor, eu também cometo coisas boas. E como eu cometo coisas boas então, se em tudo em mim está mal? Eu te respondi assim: pela a graça comum que Deus libera a todos. Mas não confunda a graça comum com graça especial. A graça comum é o ato de Deus de não tirar a bondade do mundo. A graça especial é a atitude de Deus de fazer o mundo conhecer seu Filho. Nós somos salvos pela graça especial. Nós somos supridos muitas vezes pela graça comum que Deus deixa dos seres humanos. Ok? Esse não é o assunto. Eu estou aqui fazendo direção que eu deveria fazer. Eu não me perder, mas é esse vício meu. Então vou me livrar disso. Quer dizer, nunca quero me livrar disso. Vamos caminhar aqui então. Vimos essas dualidades, né? Gente que serve, gente que adora, gente que é mal intencionado, está tudo junto. Ato soberano de Deus, ação livre do homem, tudo que está acontecendo aqui debaixo do governo de Deus. É Deus quem decreta a morte do seu filho, mas são os homens com sua livre agência que executa isso e são punidos por isso. Tudo isso está aqui.
Nós vamos agora caminhar mais precisamente para a morte de Jesus, e a gente vai para o capítulo 27, que é o capítulo onde nós estamos aqui. Nós vamos só até o verso 61, tá? Porque do 62 até o 66 eu vou pegá-lo para introduzir na palavra de domingo que vem. Mas quero que vocês entendam algumas coisas comigo aqui. O que vai seguir agora? É um caminho para o desfecho messiânico que Mateus tem em mente. Então agora o caminho final. O que é? A morte de Jesus e as implicações dessa morte. Aí a gente vai ver algumas coisas logo no primeiro relato aqui, lá nos versos 1 e 2, quando ele diz assim: ao romper do dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para matarem. E amarrando-o, levaram e o entregaram ao governador Pilatos. Aqui Mateus está fazendo uma pequena introdução. Aí, se você é um bom leitor, você vai notar que eles estão executando agora aquilo que eles tinham tramado antes. Eles tramaram antes, lembra quando eles falaram assim: vamos procurar a melhor ocasião para fazer isso. E, segundo ele, chegou. Ele já foi traído, já foi levado, agora ele vai ser amarrado e a conspiração continua. Vai levar até Pilatos para cumprir o intuito deles aqui de ir mentindo, de forjando provas para condenar Jesus à morte. E o que acontece aqui do verso 3 em diante, até o verso 10, é a reação de Judas. E aqui a gente começa a ver que a morte de Jesus vai trazer de novo, é isso que eu quero que você entenda, vai trazer de novo um ensinamento sobre eleição. Tem um fator de soteriológico. O que é um fator soteriológico? É um ensino referente à salvação. A gente vai ver que, e para a gente entender melhor a reação de Judas, a gente tem que fazer um contraste com a reação de Pedro, porque todos os dois erraram. Um negou, o outro traiu. Pedro negou Jesus de uma forma covarde na frente de todo mundo. E Judas o traiu de uma forma maliciosa, extremamente articulada. Ele trai. E ambos têm reação. Então aqui vai dizer que a morte de Jesus é que determina o que faz uma pessoa ser salva. E o que faz uma pessoa ser salva, aqui, presta atenção que eu vou falar para você. O que faz uma pessoa ser salva não é o reconhecimento do seu erro. O que faz uma pessoa ser salva é o arrependimento sincero da alma e uma fé plena no Filho de Deus. Nós vemos isso em Pedro, mas não vemos isso em Judas. E aqui a gente fala, porque um queria, outro não queria. Aqui de novo vou insistir com vocês no papel da eleição. Ninguém tem livre-arbítrio. É Deus quem determina. Judas estava no meio daqueles, ele já era perdido. A gente vê isso em João 17, capítulo 12, ou João 17, versículo 12, quando Jesus diz assim: eu guardei todos que tu me deste, a não ser o filho da perdição, para cumprir o que estava escrito por ele. Então Judas não se perdeu porque traiu. Ele traiu porque era perdido. Ele estava ali para que se cumprisse a escritura, no meio deles. Ele é substituído depois por alguém chamado Matias, que completa os 12 apóstolos, que estarão lá no Apocalipse, os 12 fundamentos. Ali Matias estará lá. Então, olha comigo aqui, porque a gente vai ver esse contraste. Há um contraste de reações. Há uma reação de Pedro e há uma reação de Judas. A reação de Pedro está aqui no verso 75. Ó. Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. É o verso 75 do capítulo 26, tá? O último versículo. Tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Aqui é um profundo pesar da alma, um arrependimento da alma. Não é simplesmente um reconhecimento que errou. O reconhecimento do erro sem arrependimento que vem de Deus leva alguém ao desespero. Aqui há uma palavra encorajadora para nós. De alguma forma, os nossos erros podem trazer aspecto positivo. Os nossos erros podem nos aproximar ainda mais de Deus.
É isso que pouca gente percebe isso. Porque a vida cristã e o Evangelho nunca te prometeu que você nunca vai errar. Mas a vida cristã e o Evangelho te prometem que o Evangelho vai te ensinar a agir quando errar. Então o grande problema do cristão não é o erro, entre aspas, né? No erro nós podemos aprender de Deus, desde que seja a obra dele no nosso interior. Você pode acreditar em mim que é possível que depois de um erro grande da tua vida, de um pecado que te entristece muito, Deus te levar a um arrependimento tão profundo e você conhecer a Deus como você não conhecia antes. E Deus começar a te usar de uma forma muito maior do que antes. Porque Ele vai mostrar para você, não é pelo teu caminho, não é pela tua força, não é do jeito que você achava. Você está vendo quem eu sou? Eu sou santo. Você não vai tocar as tuas coisas do teu jeito. Eu deixo você tropeçar nas próprias pernas. Eu deixo você bater com a cabeça na parede. Eu deixo que você prove para você mesmo quem você é e o que você é capaz de fazer. Eu deixo você ir ao fundo para você ver que você depende de mim, da minha graça. E depois que você pecar, eu promovo o arrependimento dentro de você. E você se volta para mim por obra minha. E quando você se volta para mim, eu vou te mostrar que eu nunca te rejeitei. Isso é graça de Deus. É isso que ele fez com Pedro. Judas prefere o suicídio. Ele vai para o suicídio. Ele tem remorso. O que a gente aprende aqui então desse episódio? A salvação envolve arrependimento e fé, e não remorso e covardia. Salvação é arrependimento e fé. Não é reconhecimento do erro e fuga. Vou repetir isso, que eu acho isso muito importante. Entenda a salvação aqui, no seu ponto principal, que é a salvação a Cristo, e nesse sentido todos nós somos, mas entenda também salvação, de certa forma, algo que se repete na tua vida. Quando você é salvo de uma situação, salvo de um pecado, salvo de um erro, salvo de alguma coisa, e se volta para Deus. Que a conversão a Cristo, ela acontece uma vez quando a eternidade é garantida a você, mas ela acontece inúmeras vezes na tua caminhada, porque conversão é sempre um retorno a Deus. E nós, na nossa caminhada, às vezes nós podemos estar andando fora da trilha de Deus sem saber. E tem um momento que a gente cai em si, que Deus mostra um pecado e a gente então converte, volta para Deus. E Ele faz. Quer dizer que essa conversão, esse retorno, essa salvação, ela envolve arrependimento do teu erro e um voltar para Deus com fé na obra de Jesus. Isso é o que te leva à salvação. É o que aconteceu com Pedro. Com Judas, o processo foi o contrário. E é o que muita gente faz. Quando reconhece o erro, tem um reconhecimento que traz um remorso, normalmente ligado pela consequência que isso pode te trazer. Aí vem aquele remorso, só que remorso é diferente de arrependimento. Arrependimento leva você a contemplar a tua pequenez e a grandeza de Deus. Você volta para Deus com fé. Remorso não. Remorso você tem medo da punição de Deus, reconhece o seu erro, ao invés de se aproximar dele, foge. Foi o que Judas fez. Ele fugiu. Quanta gente você conhece assim? Quem sabe você já não fez assim alguma vez? O grande problema é quando um eleito foge, Deus o encontra. Salmo 139, da onde eu fugirei do teu espírito? Aonde eu for, tu me encontras. Se tiver 100 ovelhas e uma fugir, ele vai pegar que fugiu, trazer de volta. Essa é a marca da eleição. A coisa mais gostosa da vida cristã é saber que eu fui eleito antes da fundação do mundo. Ai, que coisa maravilhosa. Quisera eu que todos entendessem isso. Então a narrativa mostra que Mateus mostra que a morte de Jesus produz salvação e juízo. Está aqui. A salvação em Pedro, juízo em Judas. A morte de Jesus, irmãos, ela sempre vai trazer isso. Ele diz: quem não se ajunta comigo se espalha. Quem não é por ele é contra ele. Não tem como ficar em cima do muro com Cristo. É ali. Ou arrependimento para a vida, ou remorso para a morte. Ou salvação em Cristo, ou juízo de Cristo. E Mateus está mostrando isso aos seus leitores. Que a morte do Messias traz isso.
Ele está mostrando que não tem nada que está passando em branco. Não tem nada que está oculto diante dos olhos desse Messias e daquele que o enviou. Ele prossegue a narrativa e a gente vai pegar os versículos do 11 até o 30 e 31, do 11 até o 31, que a gente vai ver aqui uma rejeição nacional. Então Mateus está aqui com clareza dizendo assim: olha, esse povo rejeitou o Messias. Essa nação rejeitou o Messias. Essa nação é hipócrita. Essa nação não se interessa pelas coisas dela. Eles esperam o Messias, mas esperam o Messias segundo o querer deles. E quando esse Messias não é segundo o querer deles, essa nação o rejeita. E aqui, meus irmãos, a gente precisa abrir aqui, entrar nossas vidas aqui. Essa nação está rejeitando Jesus porque não foi o Messias que eles queriam que fosse. Libertador de Israel, que salvasse do jugo romano. Será que isso não tem nenhuma implicação com os nossos dias? Será que não tem muita gente procurando outros caminhos, porque o Jesus bíblico não é o Jesus que ele está precisando? Isso são verdades profundas que tocam fundo da alma. Eu vejo hoje dentro da igreja evangélica Jesus sendo rejeitado. Que Jesus está sendo rejeitado? Jesus bíblico. O Senhor, o Kyrios, que veio trazer o reino de Deus. Esse está sendo rejeitado e no lugar dele está colocado um Jesus que resolve problemas. Um Jesus ao gosto do cliente. Um Jesus que dá o resultado que você precisa. O nome de Jesus está virando patuá, amuleto da sorte, na boca de muita gente, que eu uso o nome de Jesus para conseguir o que eu quero. Se eu não consigo o que eu quero, eu troco esse Jesus por outra coisa. Os próprios líderes religiosos arrumam outro Jesus. Bota o Jesus da rosa ungida, o Jesus da folhinha de não sei de que, Jesus da água benta, Jesus disso, Jesus daquilo. Mas o Jesus bíblico diz assim: olha, negue-se a si mesmo e vem me seguir. Perca a tua vida, que eu vou te mostrar a verdadeira vida. Esse está sendo rejeitado. Esse ainda está escutando o brado: crucificam. Não serve para nós. Para nós serve aquele que resolve o problema. Muita gente que se relaciona com Deus visando o resultado que pretende e não visando quem Ele é. E aqui eu denuncio um erro grave no nosso relacionamento com Deus. Quando a força motriz do nosso relacionamento com Deus é o desejo do desfecho agradável a nós. Quando é isso que move o nosso relacionamento com Deus, Deus não está nisso. E aqui o texto está... A gente vai ver nesse texto aqui, e eu preciso ser rápido, que Mateus, de forma proposital, ele mostra que há mais prudência em Roma do que em Israel. Porque Pilatos teme. E a liderança de Israel não. A mulher de Pilatos se inquieta em sonhos, enquanto o povo de Israel, que programava a crucificação de Jesus, dormia em paz. Aqui é um confronto grande no texto. É a narrativa de Mateus. Pena que ele não está aqui para a gente perguntar a ele. A gente tem que interpretar o texto. Ele não está aqui, nem quem leu ele, nem ele que escreveu. Se não há iluminação do Espírito de Deus, ele também não tem nada disso aqui. É um texto de 2000 anos, que a gente está se atrevendo aqui a ler e a entender. Há mais prudência em Roma. A gente vai ver isso, por exemplo, aí já no verso 11, quando ele diz: Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: tu és o rei dos judeus? E Jesus responde: você que está falando. Algo no teu coração está dizendo que é isso. No fundo você sabe. É isso que está contido nessa resposta aqui. Tu dizes, porque tu sabes.
tua consciência sabe quem sou eu. E me parece que o texto de Pilatos de fato vê que ele não é aquilo que os judeus estão falando. Isso fica claro. Não é isso? Tem alguma coisa falsa aqui. Mas ele tinha interesse político. Por isso, quando Pedro vai falar em Atos 2, ele fala assim, ó, foi Pôncio Pilatos junto com os judeus que mataram ele. Mas foi isso por desígnio de Deus. Deus designou o filho dele para isso e usou os atos livres dos homens para isso. Os homens agiram livremente, cumprindo um decreto soberano. Que coisa tremenda, irmão. Deus tem controle de todas as coisas. Então aqui a gente vai ver no verso 19, diz assim, estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe, não te envolva com este justo. Em sonho. Ela era gentia. Tinha nada com promessa messiânica. Esse é justo. Não se envolve. Prudência das mulheres, né? Como é que Deus é treinado? Isso é um ensinamento para homens. Quando as mulheres falam no nosso ouvido, cuidado. Cuidado com isso. Você não prestou atenção nisso. Você não está percebendo isso. Está aqui a mulher de Pilatos. E ele fala assim no verso 20. Sim, não te envolvas com este junto, porque hoje, em sonho, muito sofri. Eu muito sofri por seu respeito. Está óbvio que a ação divina não envolvia só Israel. E os judeus não sabiam disso. Mateus, desde o início, demonstra isso. Lembra quando ele fala assim, Galileia dos gentios? Jesus indo lá para os gentios, já era uma indicação de Mateus que ele não era só o filho de Davi, ele era o filho de Abraão. Lembra quando eu falei isso? Filho de Davi, esperança messiânica. Filho de Abraão, esperança universal. O mundo inteiro. E Pedro diz, é o filho do Deus vivo. Aí é soberano sobre todas as coisas. É esse que Mateus está trazendo para nós aqui. Outra coisa que a gente vê nesse texto aí que vai do 11, eu não posso ler de forma detalhada por causa do nosso tempo, que vai do verso 11 em diante, é que são os líderes religiosos que induzem ao erro. Esse é um outro grande ponto para a gente pegar aqui. Porque quando Pilatos diz assim, quando a mulher de Pilatos avisa ele, o verso 20 fala da reação dos religiosos. Diz assim, mas os principais sacerdotes, que seriam as autoridades religiosas, os principais sacerdotes e os anciãos, a nata, o que eles fizeram? Persuadiram o povo para que dissesse Barrabás e fizesse morrer Jesus. Eles. Aí a gente vai para Paulo aos Efésios, que diz que os homens com astúcia induzem ao erro. Aqui, irmãos, esse texto pesa muito em pessoas que têm a vocação que eu tenho. Eu posso usar o púlpito para induzir as pessoas ao erro. Se a minha fala não for em harmonia com aquilo que Deus de fato determina na sua palavra. Tem muita gente hoje induzindo o povo ao erro. Tem muita gente hoje levando o povo a crucificar Jesus. Tem muito líder religioso hoje induzindo o povo ao erro e fazendo o povo rejeitar Jesus e escolher outro. Isso acontece hoje. Tem gente escolhendo outro. Só que a consciência religiosa diz que Cristo não é substituído. Então pega esse outro e dá o nome de Jesus também. Mas é outro. É o que Paulo diz, vindo e pegar outro Jesus que nós não pregamos. Então desde aquela época se pregava outro Jesus. O princípio aqui, no pano de fundo, é o mesmo. Pessoas induzidas ao erro rejeitam Jesus e escolhem outra coisa. Está aqui. Tá?
anunciado desde a morte dele. Então não é estranho para nós hoje. Há pessoas que não se atrevem a se chamar de Jesus, mas recebem culto tal como fosse. Recebem veneração tal como fosse. Se colocam no lugar de Jesus. Aí que eu falo, com muita dor no meu coração, que a religião cristã evangélica está recheada de animismo. O que é animismo? Já falei para vocês e repito. É a divinização de coisas para ser um meio entre você e o ser superior. O Espiritismo faz isso através das entidades. As pessoas não falam com Deus, mas querem falar com a entidade, querem buscar a resposta na entidade. Eles não querem nada com Deus. Na religião evangélica também está assim. Estão divinizando coisas, pessoas, objetos. E as pessoas vão se apegando àquilo mais do que a Deus, vão colocando fé naquilo mais do que em Deus. Substituindo Jesus pelos Barrabás da nossa época. Como eles fazem isso? Induzidos ao erro. Por quê? Pelas autoridades que deveriam ensinar no caminho. Está aqui. Estou inventando nada. Está no texto. Essa coisa mexe comigo mais do que você imagina. Mas está aqui. Relatado para nós. Aí a gente vai ver que quem age assim, Israel aqui, ao rejeitar Jesus deliberadamente, influenciado pela liderança religiosa, a escolher Barrabás, um assassino, um malfeitor, talvez não seja necessariamente um ladrão, estou confundindo com o ladrão da cruz. Aquele da cruz talvez não fosse ladrão, porque, ao que me consta pelos meus estudos, os ladrões não eram crucificados. Então ele era uma outra coisa que o levou à cruz. Mas esse daqui, ele era um malfeitor. Ele é escolhido no lugar de Jesus, porque aquele povo é induzido ao erro. Aí você vai ver lá no verso 24 que de novo Mateus vai mostrar uma prudência maior, gentílica do que judaica, mais em Roma do que em Israel. Lá no verso 24 ele diz assim, ó, vendo Pilatos. No verso 23 ele diz, que mal fez ele para ser rejeitado por vocês? Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam, eles não querem nem ouvir, eles não querem nem ponderar. O texto nos dá a entender, nos parece que a pergunta nem chega ao fim. Eles não querem dialogar sobre isso. Ele diz assim, que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez mais clamavam, eles não queriam saber da pergunta. Cada vez mais clamavam, seja crucificado. Não queremos ele porque ele não é a nosso gosto. Ele não dá o que a gente quer. Ele não libertou Israel de Roma. Ele não deu o emprego que eu queria. Ele não resolveu meu problema sentimental. Mas ali em tal lugar diz que se eu pegar uma rosinha ungida e levar para minha casa, vai resolver meu problema sentimental. Então crucifica-se Jesus, solta esse Barrabás para a minha vida. Irmãos, aqui no verso 24 de novo ele vai influenciar e diz, vendo Pilatos que nada conseguia, ele está tentando. Antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir a água, lavou as mãos, aquela série de acontecimentos que virou um ditado popular, né? Perante o povo dizendo, estou inocente do sangue deste juiz. Isso ele acha, o que ele acha, né? Isso aí é a soteriologia dele. Está inocente com isso, mas nenhuma. Estou inocente do sangue, a não ser que ele depois se arrependesse e cresce nele como o Senhor e Salvador da sua vida. Aí ele estava justo diante de Deus. Ninguém se declara justo por si mesmo. Então a gente tem que falar, gritar no ouvido de Pilatos, sua cara desse bem assim, não. E fique o caso convosco. E aqui, o verso 25. E o povo todo respondeu. Olha o que o povo responde. Olha como você assume a responsabilidade a trocar Jesus por um Barrabás qualquer. Ele diz assim, caia sobre nós o sangue
o seu sangue e sobre os nossos filhos. Sentença. Nunca houve tanta morte como no ano de 70, quando Jerusalém foi destruída e o sangue desse justo caiu sobre eles, sobre filhos, crianças, famílias. Um dos acontecimentos mais tristes da história de Israel. Talvez, segundo alguns estudiosos, foi mais tenebroso do que o Holocausto nazista. Se cumpriu isso aqui, se cumpre até hoje. Só em 1948 que Israel voltou a ser nação. Perdeu sua terra, perdeu seu templo, perdeu sua gente, se espalharam pelo mundo. Escolher Barrabás no lugar de Jesus é consequência danosa. Não faça isso não. Mas sempre se faz isso sendo induzido ao erro. Daí em diante, do verso 27 em diante, você vai ver. Tem uma coisa interessante ainda aqui na fala com Pilatos, no verso 12 e 14. 12 até 14, ele diz: sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nem uma palavra, vindo com isto admirar-se grandemente o governador. Por que Mateus registra com detalhe isso? Detalhe. Não disse uma só palavra. A que Mateus estava querendo lembrar aqui para os seus leitores? Como ovelha muda, foi ao matadouro e não abriu a sua boca. Está aqui. Ele está mostrando esse é o que Isaías estava falando. Esse é o grande servo sofredor e não Israel. É esse Cristo aqui. Bom, vamos lá, vamos caminhar, o tempo vai embora ali, a gente não vê. Do verso 27 em diante, até o 31, você vai ver mais uma vez o texto sendo colocado, os soldados ridicularizando Jesus, zombando, batendo, maltratando. Isso aqui é colocado para trazer Isaías 53 para cá. Que ele estava desfigurado, homens de dores, dele zombado. Está aqui. Está aqui o cumprimento do que Isaías escreve. É uma narrativa triste ver os judeus que esperavam tanto o Messias entregarem o Messias que eles esperavam a um povo estranho, e esse povo estranho vai despojar as vestes dele, vai escarnecer dele, vai colocar uma coroa de espinhos sobre ele, na cabeça dele, botar um caniço na mão direita, vão se ajoelhar diante dele, ironicamente, mas ao mesmo tempo eles estão falando que é verdade. Isso aqui é muito interessante. Eles estão assim, escarnecendo dele, dizendo: salve, rei dos judeus. Ele estava falando, escarnecendo, mas eles não sabiam que de fato ele não era só rei dos judeus, era rei inclusive daqueles que estavam maltratando ele. Vocês não sabiam. Eles estavam no escárnio aqui. Depois de terem escarnecido, cuspiram-lhe, verso 31, despiram-lhe o manto, tiraram, né? E o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida levaram para ser crucificado. Não dá tempo para nós, mas eu podia mostrar detalhadamente cada versículo que cumpre profecias do Antigo Testamento aqui, né? O caniço na boca dele, dando vinagre para ele, as vestes que foram divididas, os ossos que não foram quebrados, tudo isso são cumprimentos das profecias do Antigo Testamento que Mateus está claramente mostrando: olha, esse aqui é o Messias. Não é aquilo que vocês esperavam, mas era aquilo que estava sendo anunciado. É isso que Mateus está dizendo aqui. A gente pula então para o verso 33 até o verso 44. A gente está chegando já na morte aqui, a gente está na crucificação, irmão, só uma morte. Alguns dizem que Jesus morreu asfixiado. Há uma tese dela. O detalhe é o seguinte: a razão de quebrar as pernas, viu? Quebrar as pernas, não quebrar as pernas de Jesus, que morreu antes. E para se cumprir a Escritura, nenhum de seus ossos foram quebrados. Então não quebraram. Os outros quebravam as pernas. Para quê? Para ele morrer mais rápido. Que a morte era muito lenta. Às vezes demorava dias para morrer. Só em agonia. E era assim.
aqui você está crucificado. Se o teu corpo pende para cá, você não respira, vai morrer asfixiado. E como aquela agonia de ser asfixiado, você então puxa teu corpo para trás. Quando você puxa o corpo para trás, você tem que botar o peso nos teus pés. Os pés estão pregados. Aí a dor aqui no pé insuportável, o homem não aguenta e toma para frente. Quando toma para frente, vai sendo asfixiado. Ele vem para trás. Aí a dor no prego, no pé, não aguenta. Ele põe assim que nosso Jesus estava. E os homens vendo e rindo. Ele firmava nos seus pés, doía por causa dos pregos. Ele não aguentava tomar o corpo, era asfixiado. E segundo alguns estudiosos, ele morre asfixiado. Não estou aqui defendendo isso, estou falando só uma tese. Mas estou mostrando o tipo de sofrimento. E quando o malfeitor ficava ali e não morria, o que os soldados faziam? Quebrava as pernas, que aí não segurava mais entre os pés, tombavam. E morria assim, lentamente. Agora a pergunta que eu faço para você, por que não quebraram as pernas de Jesus? Aí a resposta teórica seria, para se cumprir a Escritura, não foi nenhum dos seus ossos quebrado. Mas a resposta mais teológica é, foi Ele que se entregou. Ele que rendeu o Espírito. Não foram simplesmente a ação dos homens, mas a soberania de Deus. Então aqui é esse sofrimento que a gente vê aqui do verso 33 e 34, uma descrição clara da humanidade de Jesus, cumprimento de profecias, ironia, tem ironia aqui no meio, porque tem o... Desce daí, você não falou que ia edificar o templo em 3 dias? Desce daí. Há uma outra coisa aqui, que é por dentro do texto. Então tem a humanidade de Jesus, tem cumprimento de profecias, tem ironia e tem uma batalha espiritual. O que é isso? A batalha espiritual se caracteriza numa voz satânica, dizendo, desce dessa cruz. Porque se você continuar aí nessa cruz, é o fim da nossa jornada aqui. Desce da cruz, porque se você descer da cruz, não tem remissão de pecados, não tem salvação, não tem reino de Deus. Mas como uma ovelha muda, ele não abriu a sua boca. Aí a gente volta para Filipenses. Foi obediente até a morte, e morte de cruz. Foi até as últimas consequências pela causa do Deus Trino, que é a redenção dos seus eleitos para o estabelecimento do seu reino. Deus não perde nunca. A cruz talvez seja um escândalo, e eu vou pregar isso hoje à noite. Talvez seja um escândalo para aqueles que não conhecem e que não estão dentro dos eleitos de Deus, mas para os que são chamados, ele é poder de Deus, sabedoria de Deus. Hoje à noite eu vou pregar da centralidade da cruz no Evangelho e na evangelização. É o que eu vou falar hoje. Então vamos aqui agora, para a gente terminar, do verso 43, do versículo 43 até o 61, que a gente termina aqui, que é a morte dele. Então quero dizer assim, eu não quero falar detalhadamente da morte, do significado, da teologia da morte, porque a gente não tem tempo para isso. E não é a nossa proposta. Nossa proposta é expor o Evangelho de Mateus, mostrar o que ele significava lá, o que ele significa aqui e o que se aplica na minha vida. Então cada fala minha, você está vendo quantas coisas se aplicam nas nossas vidas. A gente já falou aqui de arrependimento, de remorso, de fugir de Deus, de ser induzido pelos homens, de trocar Jesus por um Barrabás qualquer, tudo é aplicação na nossa vida. Como diz o texto sagrado, quem tem ouvido para ouvir, ouça. O que Deus está falando a todos nós. Mas aqui dentro da morte, eu vou mostrar então, para a gente sintetizar alguns aspectos da morte de Jesus, relatado em Mateus aqui. Apresenta um relato, ele defende a messianidade de Jesus na sua morte. Também. Por isso que ele mostra tantas profecias se cumprindo ali. Ele está mostrando na morte dele que ele é o Messias. Ou seja, apesar de ele estar morrendo, ele é o Messias. E ele vai ratificar isso na ressurreição. Que era um evento estranho para mim, isso daqueles que esperavam o Messias. Primeira coisa, a morte de Jesus foi extremamente dolorosa. Vocês já viram aqui o que fez da morte de Jesus ser doloroso? Você já viu quando eu falei aqui, da questão
dos pés e do inclinar do seu corpo, por horas, sofrendo daquele jeito. Mas não é dessa dor que eu quero falar para vocês. Olha para mim aí, olha comigo aí o verso 45 e o 46, e aqui está descrita a razão a maior dor de Jesus, como a cruz foi dolorosa, que diz assim: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, acabou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Aqui uma das poucas vezes, não a única, que ele não chama Deus de Pai. Deus meu. Ele fala de algo difícil para a gente entender. Por que tu me desamparaste? Então a maior dor de Jesus não foi os pregos nos pés e a asfixia ao tombar do seu corpo. A maior dor de Jesus foi o desamparo do Pai. As trevas aqui simbolizam a escuridão dos pecados nossos que estavam sobre ele. A maior dor de Jesus foram os nossos pecados que trouxeram trevas que simbolizavam separação entre pai e filho. Pecado é o que faz separação. A dor aqui é uma junção de extrema dor e de extremo amor nesse texto. É aqui o ponto máximo da fala de Isaías, quando diz assim: ele foi moído pelas nossas iniquidades, ele foi traspassado por nossas transgressões. O que está aqui causando desamparo não é nada menos do que os nossos pecados nele. Deus não pode negar a si mesmo. As trevas aqui simbolizam essa separação que há entre o pecado e Deus. E aqui ele está falando: por que tu me desamparaste? Mas você lembra de Paulo dizendo assim: é porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Talvez isso não caiba na nossa mente, extrapole a nossa capacidade humana de entender. Mas a morte de Jesus foi uma morte vicária, uma morte substitutiva, uma morte que é uma morte no nosso lugar, é uma morte pelos nossos pecados, causa uma dor terrível de separação. Deus meu, por que tu me desamparaste? As trevas, a própria natureza vira as costas, escuridão. O Criador está se rendendo, o Criador sendo morto pela criatura. A natureza se rende, se curva, se recolhe, como que dissesse: não queremos ver isso. 3 horas de escuridão, agonia, dor. Aqui ecoa a voz dele no Getsemane: se possível, não permita que haja essa separação. Esse cálice é doloroso demais. Só eu conhecer essas palavras, irmão, só eu entender isso aqui é motivo suficiente para ele nunca ser trocado por Barrabás, para eu nunca colocar o outro no lugar dele, para eu nunca querer servi-lo por aquilo que ele me dá. Porque o que ele me deu de uma vez por todas, nem o mundo todo reunido me daria. Ele me deu de uma vez só, aqui, na agonia da cruz, na dor, nos cravos, na falta de respiração. Por que tu me desamparaste? É tão tremendo isso.
A ressurreição vai blindar isso. Ele paga o pecado e ressuscita como justo e justificador daqueles que têm fé nele. Como diz Paulo aos Romanos, ele foi entregue pelas nossas transgressões e ressuscitado pela nossa justificação. Não há uma explicação mais lógica e coerente para o problema da humanidade do que esse. Ontem eu tive um momento de tristeza, um momento triste meu. Cheguei a chorar com algumas pessoas que estavam estudando comigo. Talvez eu fale isso com mais detalhes um pouco. Essa semana foi decidido nos Estados Unidos a aprovação, que já havia, né, mas seria... Todos os estados agora são obrigados a aceitar a união como efetiva. A minha tristeza não foi por causa disso. Porque eu sabia que isso ia acontecer e eu sei que vai acontecer no Brasil. Não é a minha tristeza. A minha tristeza foi pela reação de grande parte da igreja. Colorindo seus Facebooks, levantando bandeira, comemorando isso. Eu vi aqui Barrabás, crucificam. Eu chorei, gente. Chorei ontem. Tristeza. Eu falei, Deus, não tem mais jeito para minha geração. Levanta os mais jovens que eu. Me dá força para ensinar os mais novos, para eles levarem adiante. Porque não tem mais jeito para minha geração. E daí vai mais coisas, gente. Eles vão lutar, talvez nós não estejamos vivos para isso, mas eles vão lutar para a legalização da poligamia. Usando o mesmo critério do direito. O mesmo. É uma conspiração que eu estou gritando há anos aqui. É uma conspiração contra Deus muito bem articulada, que agora que está aparecendo de uma forma mais efetiva, mais forte, porque teve toda uma massa preparada para pensar assim. E hoje isso está ali, ó. É escrito aqui: crucifica, solta Barrabás. É escrito vivo hoje. Eu fiquei impressionado ontem que eu falava desse negócio da poligamia e teve um jovem. Esse jovem tem 24 anos, ele é escritor, ele está escrevendo seu segundo livro, ele estuda junto comigo. Ele falou assim: eu vou te dizer mais. Estava um professor meu. Não é só isso não, vem coisas piores por aí. Não é só poligamia não. Eu falei: Jefferson, quem foi Jefferson? Eu estudo na UF. E nos bastidores da UF já tem um grupo muito forte, por trás dos bastidores, que são adeptos da defesa pela pedofilia. Eles não vão entrar agora porque é muito forte. Choca muito. Mas a sociedade vai ser preparada para isso também. E o critério é o mesmo. É a minha inclinação, é a minha natureza, deve ser o meu direito. E não se assustem, que daqui a alguns anos, que a gente não sabe quando, eles lutarem pela legalização da bestialidade. Sabe o que é bestialidade? É sexo entre ser humano e animal. Eles vão trabalhar aí, não querendo assustar, mas assustando. Todas as vezes que a sociedade muda de mente e tenta retornar, mudar completamente, porque a nossa sociedade está sendo descristianizada. Todos os valores cristãos estão sendo retirados paulatinamente. Vai ficar uma geração que não vai pensar mais de forma cristã. Então, quando isso acontece, tem duas alternativas. Ou eles vão vir para trás e começar a pensar antes da era cristã, ou eles vão vir para frente. Como eles não sabem o que vem na frente, então provavelmente, eu escutei isso do meu professor, provavelmente, a mentalidade pós-cristã vai ser dirigida pela mentalidade pré-cristã. Isso quer dizer que o mundo poderá voltar a ser pagão como era antes de Cristo. É batalha espiritual. Que infelizmente a igreja fica lutando, dando pedrada em espíritas e chutando despacho de encruzilhada, enquanto a guerra espiritual é isso que eu estou falando para vocês aqui. Volta para cá, irmãos.
Não é só isso, é casamento, é tudo. Casamento tão banalizado, qualquer coisa acabou. A pessoa se orgulha por ter coragem de se separar. Você já viu isso agora? É assim, se orgulha porque eu dei o meu grito de liberdade. Você é anticristão. Só que isso se aprende até dentro do ambiente cristão. Infeliz. Por quê? Porque com astúcia induzem ao erro, para dizer crucifica ele, solta Barrabás. Valeu a pena ser hoje aqui. Vamos voltar aqui. Outra coisa que a gente vê no texto é que a morte de Jesus foi voluntária. Verso 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, o que ele fez? Entregou o Espírito. Por isso que não quebraram as pernas dele. A morte foi um desígnio de Deus. Não tem tempo de trabalhar esse conceito aqui. A gente podia ir para Atos. Pedro fala com muita propriedade sobre ele, que ele foi entregue pelo desígnio e presciência de Deus. Entregue. E Apocalipse vai dizer que o que aconteceu aqui já tinha acontecido antes da fundação do mundo. Porque João escreve o Apocalipse e vai dizer que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. O que está acontecendo aqui é um fato estabelecido na eternidade. Aqui. Então, na verdade, é uma morte voluntária. Terceiro, é uma morte de reconciliação que marca o fim do sistema religioso judaico e o início da graça de Deus a todos os povos. Onde a gente vê isso aqui? Verso 51. Eis que o véu do santuário se rasgou. Imagina, gente, olha, aqui é um ato sobrenatural. Jesus está pendurado na cruz, morto, e lá no santuário judaico o véu é rasgado, e há um detalhe no texto que diz que ele foi rasgado do alto a baixo, que é significativo. O que ele está dizendo é o que está acontecendo da cruz é vem do alto para baixo, é de Deus para os homens. O véu foi rasgado de alto a baixo, e esse rasgado véu marca simbolicamente o fim do sistema religioso judaico, o início da graça de Deus, a reconciliação, porque quando aquele véu separava o povo da presença de Deus. O véu rasgado é o povo tem acesso a esse Deus pela morte daquele que eles pediram para crucificar. Então a morte de Jesus é reconciliadora. Quando você lê Hebreus, você vai ver isso, olha, vem pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Você vai ver também Paulo gritando sobre isso em Coríntios, dizendo que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então é uma morte de reconciliação, é uma morte de um fim de um regime religioso, externo, legalista, para o início de um relacionamento pessoal, interno, íntimo, de um povo que viram todos eles sacerdotes de Deus, porque o véu foi rasgado. Então não é só o sumo sacerdote que entra, porque esse sumo sacerdote judaico agora não existe, só existe um sumo sacerdote, que é esse que está correndo da cruz. Este sumo sacerdote entra de uma vez por todas no Santo dos Santos, e tendo rasgado o véu, dá acesso para todos nós. Nós entramos e falamos com Deus pessoalmente, porque Ele é o mediador entre Deus e os homens. Esse que está morrendo aqui, e que Mateus está relatando. Por último, mais um ponto, é uma morte que traz vida. Vida, inclusive, esperança judaica. Acho muito interessante isso aqui, porque os versos 52 e 53 vão dizer assim: abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Que mostra, esse que está morrendo está dando vida. E está mostrando, esse povo que rejeitou ele, ainda é a esperança para ele. Tem gente saltando dos sepulcros pela morte daquele. Eles não estão crucificando, e a morte dele está trazendo vida. No verso 53 ele diz: saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Você vai ver o teólogo liberal e vai dizer: isso aqui é mito.
Aí eu falo para ele, vai se converter e crer em Jesus Cristo, para você poder falar de fé comigo. Eu sei que eu tenho crido, sei de onde ele me tirou. Para eu entender a Bíblia pelas categorias racionais, humanas, de outras ciências, eu prefiro ser filósofo. Ficar numa faculdade estudando filosofia, antropologia, sociologia e usando a Bíblia para defender minhas teses. Que o dia que eu falar assim, isso aqui é mito, não é verdade, isso não aconteceu, isso não é palavra de Deus, então eu deixo de ser cristão. Eu estou falando assim, eu me desviei. Verdade. Não quero saber mais disso. Eu quero ser homem moderno. Tira esse Jesus. Eu quero falar para todo teólogo liberal que estiver me ouvindo aqui, quem se adapta a isso, quem se adapta a isso, melhor dizendo. E quando você diz assim, eu não creio nisso, eu não creio na Bíblia, isso não é palavra de Deus, isso aqui não aconteceu, isso aqui é mito, isso aqui só tem entendimento se aplicar naquilo que eu quero, no meu interior, que é a teologia existencial. Quer dizer para todos eles, se você faz isso, você está dizendo, crucifica ele, solta a barra abaixo para mim. Mas eu quero ele. O sangue de Barrabás não salva a minha vida. Só o sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus não coagulou e a morte não deteve ele no túmulo. Ele venceu a morte. Barrabás ainda vai prestar conta diante dele. Mas ele não, ele é juiz de vivos e de mortos. Senhor soberano, aquele que foi morto pelos judeus, virá rasgando os céus com poder e muita glória. Eu creio nisso. Isso que faz ser o que eu sou. Continuando, a morte de Jesus também confirma a sua identidade de Filho de Deus e mostra a sua aceitação dos gentios. Isso na morte dele, eu acho isso. Verso 54, que diz assim, o centurião, que é romano, que comanda um grupo de 100 soldados, por isso centurião. Os centuriões e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor. E disseram o que os judeus falaram: verdadeiramente, este era Filho de Deus. Aqui na cruz você vê, os gentios entram nessa aliança. A cruz mostra que de fato, mesmo morrendo, ele era aquilo que sempre foi. A confissão de Pedro está ecoando aqui na cruz. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Nem a morte tira a realidade da sua natureza. Outra coisa, a morte de Jesus é uma morte que traz esperança às minorias. A gente vê isso aqui representado nos versos 55 e 56, onde só mulheres estão de longe contemplando. Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galiléia para o servirem. Estão contemplando a morte. Ele estava à esperança das minorias, dos leprosos, das mulheres, dos cobradores de impostos, daqueles que eram rejeitados. A morte de Jesus. E Mateus está relatando tudo isso. Por último, para a gente fechar, do verso 57 até o verso 61, Mateus vai fechar esta sessão mostrando uma profecia cumprida. Ainda tarde veio um homem de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Vocês conhecem, né? Foi com Pilatos e disse: entrega o corpo dele e vai sepultá-lo. Deixa eu ver se eu acho um texto aqui para a gente entender melhor isso e terminar a nossa palavra desta manhã. O que está aqui do verso 57 ao 61, veja que ele está entre os malfeitores, sendo morto, e está sendo sepultado em lugar 9. Isaías 53, versículo 9. Para a gente fechar aqui, tá?
Isaías 53, versículo 9, você vai ver agora por que depois de ele ter uma morte tão vexatória, vai lá José de Arimateia, assim, o corpo dele aqui. Vou colocar num sepulcro novo só para ele. Merecedor disso. Verso 9 de Isaías 53. Abriram? Sim. Diz assim, ó. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que, por que ele esteve com o rico na sua morte? Porque nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Deus é soberano sobre tudo. Pai amado, com toda a sinceridade da nossa alma, nós te pedimos. Desperta o nosso interior para uma fé legítima, livre, centrada, meu Pai. Livra-nos dos enganos, de buscar a religião que queremos dentro do próprio segmento evangélico. Leva-nos para dentro da tua verdade. Livra-nos dos enganos. Não queremos estar nos relacionando contigo por interesse. Não queremos que no momento que erramos sejamos penalizados pelo nosso erro e nos afastemos de ti como fez Judas. Nós queremos um arrependimento de Pedro. Sim, Jesus. E queremos que depois do nosso erro sejamos ainda mais aperfeiçoados em ti, mais próximos de ti, mais conhecedores de ti, mais destemidos, mais queremos somente aquilo que ferrugem não come do que aquilo que esse mundo se carrega de destruir. Queremos isso, Deus, Pai, amado Deus. Queremos que as verdades da cruz se apliquem em nós. Viver a justiça que a cruz nos trouxe. Porque o nosso Jesus, teu único Filho, sofreu naquela cruz por carregar pecados nossos. A natureza se esconde, as trevas tomam conta, mostrando que há nele algo que nunca teve: separação, desamparo, morte, escárnio. Mas tudo isso por decreto teu. Jamais entenderíamos isso se não fôssemos iluminados no nosso interior pela obra do teu Espírito. Não cabe na nossa mente. Essa morte trouxe reconciliação e nós te amamos, nos curvamos diante de ti, Deus, que podemos nos chegar a ti, porque essa morte rasgou o véu. Não tem mais separação. Meu pecado não me separa mais de ti. Minha natureza humana caída não me separa mais de ti, porque pela cruz me deste uma nova natureza, e pecador que sou junto com meus irmãos, tu nos fizeste justos. Queremos te louvar por toda a nossa vida, Senhor. É numa morte que traz vida, porque os sepulcros se abriram. Os nossos próprios sepulcros se abriram e nós que estávamos mortos fomos vivificados em ti. Obrigado, Senhor, é tudo aqui que Mateus está narrando e que a gente não entendia. Essa morte diz que verdadeiramente Ele é Deus, eternamente gerado, Filho, da mesma substância, da mesma essência, Criador. Sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele fez do nada o universo, sustenta todas as coisas. Ele que é a expressão exata do teu ser. Esse Jesus, a quem nós servimos, a quem nós amamos, a quem nós queremos conhecer cada vez mais. Uma morte de esperança. Esperança para aquelas mulheres, esperança para nós hoje.
Esse mundo não traz esperança para nós. Esse mundo, Deus, é para os mais privilegiados. Nós estamos fazendo parte das minorias. A cruz olhou para nós. Obrigado, Senhor, porque o que aconteceu na tua morte, tu foste colocado entre os malfeitores, mas esteve como rico na sua morte. E assim será conosco, Senhor. Aqui morreremos entre malfeitores, mas no dia estaremos com toda a riqueza de Deus. Aleluia! Te louvamos, Senhor. Te adoramos, meu Pai. Leva-nos para a nossa casa cheio de Ti, cheio de Ti, desejoso de Ti. Não permita que a gente clame por Barrabás e te coloque de lado, Senhor. Sejas Tu o único da nossa vida. A Ti a glória para todo sempre. Amém. Pode dar um aplauso a esse Deus.